Uma viagem mágica à Disney, um raio inesperado e um avião à beira do desastre. Mas uma garotinha de 5 anos tinha outros planos. Prepare-se para conhecer a corajosa heroína dos céus. Era uma manhã ensolarada, daquelas que prenunciam aventuras iminentes. O aeroporto fervilhava de emoção, e no meio de toda essa agitação estavam Cristiane e sua pequena Nina, de apenas 5 anos. Elas carregavam uma ansiedade contagiante, afinal, estavam prestes a voar rumo à terra encantada de Orlando, onde o mundo mágico da Disney as aguardava. As duas eram um espetáculo à parte. Vestiam-se com roupas vivas e alegres, como se já estivessem imersas no mundo de contos de fadas. "Mamãe, parece que estou sonhando", disse Nina, seus olhos faiscando de excitação. Cristiane, olhando ternamente para sua filha, respondeu: "Sabe, querida, eu também estou super animada. Imagina só nós duas na Disney, curtindo cada segundo." Enquanto caminhavam lado a lado pelo imenso saguão do aeroporto, uma pequena lojinha chamou a atenção de Nina. E claro, era uma loja de souvenirs da Disney. Cristiane, percebendo a empolgação da filha, comprou alguns adesivos temáticos. "Vai ser a viagem mais mágica de todas, não é?" perguntou Nina, enquanto colava os adesivos em sua mala. Mas a alegria estava apenas começando. Ao longe, o som de músicas animadas preenchia o ambiente. Um grupo de músicos tocava canções que pareciam falar diretamente ao coração de Nina, que, sem hesitar, começou a dançar. Era um espetáculo adorável, e muitos ao redor pararam para apreciar. Cristiane, com o coração repleto de orgulho, capturou cada momento com seu celular, ansiosa para compartilhar essa felicidade com os entes queridos. Já no check-in, a pequena auxiliou a mãe, como se fosse uma viajante experiente. E, para sua surpresa, a atendente presenteou-a com um adesivo especial. "Mamãe, olha só! Ganhei um adesivo de boa viagem!" exclamou ela radiante. Cristiane, entusiasmada, sugeriu: "Que tal colarmos no seu passaporte? Vai ficar lindo!" Após a segurança, uma maravilhosa surpresa. Um parquinho. Nina não hesitou em se juntar a outras crianças, compartilhando risadas e sonhos sobre as viagens que estavam prestes a fazer. Finalmente, quando o anúncio de seu voo ecoou pelos alto-falantes, as duas se dirigiram ao portão de embarque. E por um momento, olhando o avião pela janela, Nina imaginou: "Mamãe, voar é como ser um passarinho, né?" Cristiane, sorrindo, apenas confirmou: "Exatamente, meu amor." E ambas, de mãos dadas, aguardavam o momento de alçar voo rumo à fantasia. No coração daquela imensa ave de metal, Cristiane e Nina se preparavam para um dos momentos mais emocionantes da viagem. O interior do avião parecia um mundo novo e deslumbrante, e ambas estavam ansiosas para descobrir cada canto dele. Ao entrarem, uma comissária de bordo com um sorriso contagiante as cumprimentou, fazendo com que se sentissem acolhidas. Assim que se acomodaram, Nina, com seus olhos brilhantes de entusiasmo, não tirava os olhos da janela. Lá fora, o balé das aeronaves e o frenesi dos funcionários do aeroporto pareciam uma dança ensaiada. "Mamãe, estamos quase tocando o céu!" ela exclamou, apertando a mão da mãe com força. Cristiane, sorrindo ternamente, respondeu: "É isso mesmo, meu amor. Logo estaremos dançando entre as estrelas, a caminho do lugar mais mágico da Terra." E naquele momento, um aviso do piloto soou pelo sistema de som, trazendo detalhes da viagem e um pouco sobre as condições climáticas. A pequena Nina tentava compreender cada palavra, mas algumas eram grandes demais para sua idade. Vendo isso, Cristiane, sempre atenta, ajudou a pequena a ajustar o cinto, garantindo que estivessem seguras. "Pronto, agora estamos prontas para essa grande aventura no céu", disse, ajustando seu próprio cinto. O rugido suave dos motores começou a ganhar força. O avião, como uma criatura despertando, movia-se com majestosidade. Nina, com os olhos arregalados, questionou: "Mãe, como essa coisa gigante consegue voar?" Cristiane, com um sorriso no rosto, explicou: "Sabe, querida, é uma combinação das grandes asas e dos poderosos motores. Eles trabalham juntos para nos levar até as nuvens." E então, o momento mágico aconteceu. Com um impulso, o avião decolou,
e uma sensação de leveza tomou conta de todos a bordo. Nina riu, sentindo aquela euforia de estar subindo, enquanto as construções e árvores se tornavam pequeninos pontinhos lá embaixo. Cristiane, emocionada, segurava firmemente a mão de sua filha, sentindo cada batimento do pequeno coração acelerado. Uma vez que alcançaram uma altitude tranquila, o interior do avião se iluminou suavemente. Cristiane, prevendo a inquietude natural de Nina, já havia trazido papéis e lápis de cor. A menina, inspirada por tudo ao seu redor, começou a desenhar. No papel, um avião colorido cruzava um céu repleto de estrelas e sonhos. Abaixo do desenho, com sua caligrafia infantil e encantadora, escreveu: Voando para a magia. Enquanto as luzes suaves do avião tremulavam acima delas, uma comissária sorridente se aproximou, oferecendo lanches e refrescos. Nina, com sua eterna curiosidade infantil, pegou um suco de laranja e um pacote de biscoitos, seus olhos brilhando de emoção. Era uma simples escolha, mas para Cristiane, cada gesto de sua filha tinha um significado profundo. Ela sorriu ao pensar nas inúmeras memórias que iriam construir naquelas férias. Esta viagem não era apenas uma aventura. Era o sonho de Cristiane se concretizando. Ela tinha economizado cada centavo para oferecer a Nina essa vivência mágica na Disney. No entanto, o que fazia essa jornada tão especial era que seria a primeira grande viagem da pequena. Em meio a toda aquela alegria, Cristiane sabia que também era uma oportunidade para ambas se recuperarem de um período tumultuado que enfrentaram recentemente. A separação dos pais de Nina não havia sido apenas uma simples decisão. Foi um turbilhão de emoções, desafios e adaptações. Nina, com sua inocência, sentia profundamente a ausência diária do pai. Por outro lado, Cristiane, agora com o papel de mãe e pai, teve de navegar por águas tempestuosas, equilibrando trabalho, cuidados com a filha e suas próprias angústias. Filha, eu sei que tem sido uma montanha-russa para nós, começou Cristiane, olhando profundamente nos olhos da pequena. Mas esta viagem vai ser o nosso refúgio, o nosso momento. Vamos nos perder na magia e nos reencontrar. Nina, tocada, respondeu: Mamãe, sinto falta do papai, mas estou tão animada para ver a Minnie. Cristiane, determinada a manter a chama da esperança acesa, tinha se esforçado ao máximo para manter tudo estável para Nina. Mesmo com as frequentes desavenças com o ex-marido, ela queria que Nina continuasse a ter uma relação saudável com o pai. A sensibilidade da menina a tornava mais perceptível às tensões, e Cristiane sabia disso. Prometo que, ao voltarmos, focaremos em reconstruir nossa vida, juntas e com seu pai. Vamos encontrar nosso equilíbrio novamente, prometeu Cristiane, abraçando sua filha. Nina, com sua inocência e fé inabalável, sussurrou: Eu sei, mamãe. Eu te amo muito. Para Cristiane, essa viagem à Disney era mais do que uma simples escapada. Era uma declaração de amor e dedicação, uma promessa silenciosa de que não importa quão tempestuoso fosse o caminho, ela sempre estaria lá para proteger e amar Nina. Ela queria que sua filha sentisse cada centelha de magia, cada risada e cada aventura. Vai ser mágico, minha pequena. Vamos viver e relembrar cada momento, disse Cristiane, entusiasmada. O sorriso de Nina era o sol naquele avião. Mas o que elas não sabiam era que em breve enfrentariam uma tempestade que as testaria de maneiras que nunca poderiam imaginar. Os céus que cobriam a rota para Orlando estavam, a princípio, claros e pacíficos, prometendo uma viagem tranquila. Com apenas o ruído sutil das turbinas do avião, Cristiane e Nina aproveitavam cada minuto daquelas 8 horas previstas, afundadas nas poltronas, sonhando acordadas com o destino mágico que as aguardava. Mas, como o destino é cheio de surpresas, após 4 horas de calmaria, nuvens negras se ergueram no horizonte. Aquela serenidade foi substituída por uma tempestade furiosa. Relâmpagos rasgavam o céu e o avião foi sacudido por turbulências violentas. As comunicações com a torre de controle foram abafadas pelos rugidos do céu tempestuoso. Mamãe, estou assustada, murmurou Nina,
apertando a mão de sua mãe com uma força que transmitia todo o seu temor. Cristiane, tentando ser a rocha no meio daquela tempestade, respondeu: Calma, minha querida. Turbulências acontecem. Vai ficar tudo bem. Contudo, suas palavras escondiam o pavor que também a invadia. Para se desvencilhar do caos climático, o piloto decidiu elevar a altitude. Porém, num golpe de má sorte, um raio colossal chocou-se contra o avião no exato momento da ascensão. A cabine imergiu em trevas. As luzes se extinguiram, e um silêncio fantasmagórico foi cortado pelos gritos de horror dos passageiros. Máscaras de oxigênio caíram em um balé caótico e o avião sacudia como uma folha ao vento. Muitos acreditaram que aqueles seriam seus últimos momentos. Estamos condenados! Estamos condenados! Gritava um homem, enquanto outros clamavam por um milagre. No entanto, em meio ao caos, a tripulação demonstrava coragem. Mantenham a calma! Coloquem suas máscaras! Ordenava uma comissária com firmeza, tentando instilar uma faísca de esperança. Cristiane, com uma determinação protetora, rapidamente ajustou a máscara de Nina, murmurando palavras reconfortantes. Respire, Nina, respire. Vamos superar isso juntas. Em meio à escuridão, a voz do comandante ressoou, buscando trazer algum senso de ordem. Estamos enfrentando dificuldades técnicas. Por favor, sigam as instruções e confiem em nossa equipe. Mesmo com o sistema de som comprometido, sua voz transmitia a determinação de um líder. Comissários de bordo corriam, auxiliando, orientando, sendo a linha tênue entre o pânico e a ordem. Passageiros se abraçavam, buscando consolo mútuo, enquanto outros, com olhos marejados, rezavam silenciosamente. Ele vai cair! Vamos morrer! Gritava uma mulher, o desespero evidente em sua voz. Mas enquanto o caos reinava, em algum lugar daquele avião, uma mãe e sua filha se apegavam à esperança, determinadas a enfrentar juntas o desconhecido que se apresentava. O avião sacudia, e o pânico espalhava-se como fogo. As súplicas e abraços trocados entre os passageiros contrastavam com a atmosfera gelada e caótica. Enquanto isso, na cabine de comando, o piloto e o copiloto enfrentavam o maior desafio de suas carreiras. A luta contra o relógio tornava-se cada vez mais apertada, pois sabiam que se o sistema elétrico falhasse totalmente, o destino daquele avião e de seus ocupantes estaria selado. Se não restaurarmos os sistemas em breve, não conseguiremos manter a altitude, disse o piloto, o suor frio percorrendo sua testa. No meio daquela confusão, uma luz começou a piscar de forma intermitente no painel, sinalizando um problema nos cabos de conexão. O copiloto, com seu conhecimento técnico, sugeriu uma abordagem ousada. Se conseguirmos reconectar os cabos, talvez possamos salvar esta aeronave. Havia, porém, um grande porém. A entrada para o compartimento de manutenção era estreita demais para um adulto. Era um desafio impossível para eles, mas uma criança talvez tivesse sucesso. A comissária, pegando a urgência da situação, lançou um olhar preocupado sobre os rostos pálidos dos passageiros, chamando por uma criança pequena e ágil. Foi então que Cristiane se ergueu, um brilho de esperança nos olhos, apontando para Nina, sua filha. Ela é pequena e ágil, talvez possa ajudar. Ao se aproximarem, a aeromoça, com ternura, explicou a gravidade da situação. Pequena, você pode ser a chama de esperança que todos nós precisamos. Você se sente pronta para essa tarefa? Nina, inicialmente hesitante, encontrou no olhar encorajador da mãe a força que precisava. Você é a guerreira que sempre admirei, filha, sussurrou Cristiane, abraçando-a. A comissária, então, guiou a jovem até o estreito acesso. Lá, Nina seria a única esperança de todos. O copiloto, através do rádio, estaria com ela a cada passo, direcionando-a na sequência correta de conexão dos cabos. Temos fé em você, Nina. Todo mundo aqui está contando com sua coragem, disse a aeromoça com uma voz suave, mas firme. Cristiane, num abraço apertado e cheio de emoção, despediu-se da filha. Estarei te esperando, meu amor. Sei que você conseguirá. Nina, com olhos marejados, respirou fundo. Sabia que aquela era uma responsabilidade enorme, mas estava decidida a enfrentá-la. Com determinação e coragem, adentrou aquele compartimento estreito, pronta para desempenhar a missão que poderia salvar a vida de todos a bordo.
Dentro do confinamento estreito e sombrio do compartimento de manutenção, Nina sentia cada segundo de sua respiração ecoando como um tambor distante. O breu opressor e claustrofóbico era rasgado apenas pela luz fraca de uma pequena lanterna que a comissária lhe havia confiado. Por trás dessa penumbra, uma teia de cabos e conexões esperava por sua atenção. Do lado de fora, os passageiros, sabendo que seus destinos estavam nas mãos daquela jovem alma, uniram-se em preces, enviando ondas de esperança e fé. Cristiane, a mãe destemida, fechava os olhos e, em silêncio, enviava mensagens de coragem e amor para sua filha. Enquanto Nina navegava naquele emaranhado técnico, a voz do copiloto, como uma estrela guia, a orientava. Querida, procure pelo cabo azul e conecte-o ao encaixe de mesmo tom, disse ele, com a paciência e doçura que a situação exigia. Com mãos trêmulas, mas decididas, Nina obedeceu, sentindo a imensidão da responsabilidade. Os passageiros, comissários e até a tripulação, do lado de fora, estavam conectados a ela por uma teia invisível de esperança e antecipação. A cada instrução do copiloto e a cada resposta de Nina, os corações batiam em uníssono, ecoando o desejo coletivo de sucesso. Corajosa garotinha, murmurou o copiloto. Agora, conecte o fio vermelho ao seu encaixe. Nina, absorvendo aquelas palavras como um elixir de coragem, seguiu em frente, conectando cada fio com determinação e foco. Com a aproximação do final da tarefa, a tensão crescia. A cada cabo conectado, um passo mais próximo da salvação. Agora, minha valente, o cabo amarelo, orientou o copiloto, sua voz cheia de admiração. O tempo parecia ter se estendido, cada momento alongando-se como o horizonte distante. E então, o grande momento. Só falta o cabo verde, querida. Você está quase lá. Os olhos de todos estavam grudados naquela pequena entrada, esperando, ansiando, torcendo. E com um suspiro profundo e cheio de determinação, Nina conectou o último cabo. Um milagre. As luzes do avião acenderam, os sistemas zumbiram de volta à vida, e um alívio coletivo inundou a aeronave. O avião, antes um casulo de incerteza, agora vibrava com júbilo. Você conseguiu! Gritaram em uníssono, enquanto Cristiane, com lágrimas de orgulho e alegria, envolveu sua filha em um abraço que parecia conter todo o amor do mundo. Nina, pequena em tamanho, mas gigante em coragem, sorriu. Seu sorriso era o reflexo da esperança, determinação e amor. E naquele momento, ela não era apenas a filha de Cristiane, mas a heroína de todos a bordo. Os pilotos, com a voz emocionada, agradeceram a pequena pelo rádio. Muito obrigado, garotinha corajosa. Graças a você, todos estamos a salvo. Você é a nossa heroína. A pequenina, inundada de felicidade e alívio, sentiu o peso da responsabilidade desaparecer de seus ombros. Ela havia enfrentado o seu medo e, com sua coragem e determinação, salvou a vida de todos a bordo. E assim, a viagem prosseguiu sem mais problemas. Quando o avião finalmente pousou, todos no aeroporto já sabiam da incrível história de coragem da menininha. Graças à torre de controle que compartilhou o feito heróico. Os passageiros e funcionários do aeroporto aplaudiram Nina, que sorria de orelha a orelha. Como recompensa por sua bravura, a companhia aérea presenteou Nina e sua mãe com passagens aéreas gratuitas por 1 ano. A dupla seguiu para sua tão sonhada viagem à Disney, onde criaram memórias inesquecíveis e se divertiram como nunca. No fim, a história de coragem e determinação da menininha serviria como um lembrete inspirador de que, mesmo os menores entre nós, podem fazer grandes coisas. E a partir daquele momento, a garotinha seria lembrada como a menina que, mesmo diante do medo e do perigo, conseguiu realizar o impossível e se tornou uma verdadeira heroína. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei pra gente e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo!